المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é sobre aquilo que é o apegamento da Sunna, a Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tal como sabem que nós vivemos na época da intriga, na época da divisão, na época em que surgiram muitas seitas e grupos, e aí os muçulmanos provocaram aquilo que se chama divisão, a desorientação naquilo que é o seu caminho para aquilo que é o seu sucesso, o seu êxito. Muitos muçulmanos ficaram sem saber em que grupo iriam pertencer ou em que lugar iriam estar. Meus queridos e amados irmãos, o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para nosso aqida, nós Ahl Sunnah wal Jama'a, peço isso para que todo muçulmano saiba que o aqida do Ahl Sunnah wal Jama'a é a aqida que acredita que o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ele falou de tudo que irá acontecer até no dia de Qiyamah. Essa é nossa aqida. Não existe uma prática, não existe algo que irá acontecer dentro deste umma sem que o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tivesse nos alertado. Mesmo que a gente estivesse numa época em que os carros fossem voadores, por exemplo, tivéssemos mercados nos céus, por exemplo, tivéssemos momentos em que nós podíamos estar mais desenvolvidos do que a época do mensageiro de Allah, podíamos ter mais tecnologia do que a época do mensageiro de Allah. Nós, Ahl Sunnah wal Jama'a, acreditamos que a palavra do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, que foi dita no ano ou no tempo em que Allah o enviou como mensageiro, até no dia de Qiyamah, não precisa acrescentar nem precisa diminuir. Tudo já foi dito até no dia de Qiyamah. Tal como narrou Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quando ele disse: tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, deixou-nos num estado وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَى, em que nenhum pássaro sobrevoava os céus إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا, sem que nós tivéssemos algum ensinamento do mensageiro de Allah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam deixou seu ummat com tudo aquilo que é para ser dito, que já foi dito. Por isso ele disse: qala Rasulullah, disse o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya shay'un, não ficou nada, nada mesmo, yuqarribukum ila al-jannah, que vos leva para o paraíso, wa yubaidukum anin nar, e que vos afaste do fogo do inferno, illa waqad buyyinat lakum, sem que ele tivesse vos dito, sem que ele tivesse vos esclarecido, até no dia de Qiyamah. Não precisa dizer que agora estamos na época do telefone, na época em que as pessoas vão fazer compra no mercado e o mercado está nos céus, não é? Então hoje o mercado já não fica aqui embaixo da terra, o mercado fica lá em cima. Até nesse momento has de encontrar a palavra de Rasulullah para te orientar. Não pode dizer que nós estamos em 2021, 22, estamos no século 21, estamos mais desenvolvidos e eles estão na época do camelo. Esse aqida é o primeiro caminho para o desvio. Começar a colocar separação entre você e o mensageiro de Allah. Você se sentir que é mais civilizado e o profeta sallallahu alaihi wasallam não era civilizado. Você está a viver hoje no mundo da tecnologia, um mundo avançado, e o profeta falou no tempo em que isso não estava avançado. Então você está a chamar o meu profeta sallallahu alaihi wasallam de atrasado, e isso faz você um kafir, um descrente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está atualizado em todas as épocas.
está na moda em todas as épocas. Mesmo que tudo isso mude, ok? O profeta está lá, sua palavra. E hoje, na época em que nós vivemos esse período em que surgiram seitas, surgiram grupos, surgiu isso tudo, encontramos na palavra do mensageiro de Allah uma orientação. Hadith de Sayyidina Irbad ibn Asariya, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadith que consta no Sunan de Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, em que ele disse: "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan baligha." O profeta sallallahu alaihi wasallam fez sermão extremamente comovente. "Wajilat minha al-qulub." Os nossos corações estremeceram. "Wadarafat minha al-uyun." Os nossos olhos tiraram lágrimas. "Faqulna", e dissemos: "Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, كأنها موعدة mu'addin." Parece que estás a dar-nos sermão de despedida. Usina, dê-nos algum conselho. Dê-nos algum conselho. Aqui esse hadith Sayyidina Irbad ibn Sariya, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse: "Usikum bitaqwa Allah." Vos recomendo o temor a Allah. "Was-sami' wat-ta'a." "Was-sami' wat-ta'a." Saber ouvir e obedecer à sua autoridade. A rebeldia não é comportamento de Ahl Sunnah. As pessoas rebeldes que estão a fazer tumultos na sociedade muçulmana não é a aqida de Ahl Sunnah. Tumultice, ser rebelde. "Wa in ta'ammara alaykum 'abdan habashi." Mesmo que o vosso líder amanhã seja um negro, seja um etíope, escutem, obedeçam. Escutar, obedecer a sua autoridade. Não gosta do teu imamo, não gosta do teu líder, não faça rebeldia. Não leva as pessoas para rebelarem-se, para criarem movimentos, para criarem grupos contra a sua autoridade. Esse aqida não é nosso. Quando você faz assim, você torna-se um khawarij, você torna-se um rebelde, você torna-se um terrorista. É aquele que se rebela à sua autoridade. Primeira coisa que faz é condenar a sua autoridade, lutar contra a sua autoridade, chamando as pessoas para isso. Isso chama-se o quê? Rebeldia, e é um comportamento de khawarij. "Was-sami' wat-ta'a." Saber ouvir e obedecer a sua autoridade. Ok? E aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشِ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Aquele que viver depois de mim há de ver muitas divisões. Muitas divisões hoje. Quando você vê muitas divisões, o que é que você faz? Quando teu filho encontra muitas divisões, qual é a tua orientação? Quando você encontra um álimo fala uma coisa, um outro álimo fala outra coisa, qual é a sua orientação? Quando você é perguntado quem que devemos seguir, qual é a tua orientação? Quando você diz segue o teu coração, você está a desviar, você não está a orientar. Coração de ninguém é orientação. Orientação é aquilo que Allah e o seu Rasul te orientou. Não diga segue quem você achar bom, segue quem não. O profeta sallallahu alaihi wasallam orientou, disse: "Alaykum bi sunnati." Nessa época, apegai-vos à minha sunna. Quem estiver próximo da sunna, seguimos. Quem estiver longe da sunna, deixamos. Sunna, é orientação. Não é para dizer segue quem você achar que teu coração te dá mais prazer. Não. Você está a desviar ele. Segue Maulanas dois álimos, dois sheikhs. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Segue quem está próximo da sunna, só. Ok? Não sei quem teu coração está a dizer. Profeta, fazia como? Aquele que me dizer, ok, vamos lá. Assunto que costuma acontecer no Sadaqatul Fitr.
Por exemplo, um está a dizer Sadaqatul Fitr em dinheiro. Pode. Outro está a dizer Sadaqatul Fitr em dinheiro é inovação. É bid'ah. Ok? Um álimo está a dizer, pode tirar Sadaqatul Fitr em dinheiro. Porque o pobre necessita de dinheiro. O pobre não necessita de produto naquela altura. Porque naquela altura do profeta, os pobres. Começa a ter o desvio aí. Naquela altura do profeta, ok. Na altura do profeta, nós, Ahl Sunnah wal Jama'a, temos um princípio. Ok? Primeiro princípio, ouvir bem, escutar bem esse princípio. Primeiro princípio da Ahl Sunnah wal Jama'a, sobre esse é princípio. Princípio é algo que rege o teu comportamento. O princípio é algo que condiciona. É algo que você não pode violar. Da mesma forma, você tem um princípio. Sabe que carne de porco é haram? Não é? Não sabe que carne de porco é haram? Está com fome, ok? E você encontra carne de porco. Você come? Há de comer? Não, por quê? Você prefere morrer de fome, mas não comer carne de porco, não é? Porque você não quer violar o teu princípio. Não é assim? Então, da mesma forma, o princípio da Ahl Sunnah wal Jama'a, tudo que na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele tinha condições, meios, tempo para fazer e necessidade para fazer, e ele não fez sem que nada o impedisse, fazer depois dele a inovação. Vou repetir, tudo que na época do profeta sallallahu alaihi wasallam ele tinha necessidade de fazer, mas não fez, nada o impedia, tendo condição, meios, tempo, fazer depois dele a inovação. Se microfone estivesse na época do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele tivesse necessidade de usá-lo para comunicar e não usar, nada o impedia de usar o microfone. Então fazer depois dele o uso do microfone é inovação. O microfone não estava na época do profeta. Televisão, microfone, celular, tudo isso que vocês estão a ver, como são conhecidos por um termo chamado, como lá, meio de comunicação, meio de transporte, são conhecidos como o quê? Meio de medicação. Televisão é o quê? Meio de comunicação, não é? Celular é o quê? Meio de comunicação. Carro é o quê? Meio de transporte. Nosso princípio, Ahl Sunnah wal Jama'a, quando você vem me dizer, está a dizer que é bid'ah, e por que você usa telefone? Por que você usa televisão? Por que você usa? Yahi, nosso princípio, Ahl Sunnah, al-akhidhu bil-asbabi sunnatun nabi wa tawakkalu ala Allahi halun nabi. Usar meios, fazer uso dos meios é sunnah do profeta. O profeta usou meio camelo como meio de, ok, não era meio do quê? De adoração, era meio de transporte. Se tivesse carro, usaria ou não? Imagine que se tivesse camelo, se tivesse carro, ok? E ele não usar o carro, usar o camelo, necessitando do carro, mas não usar o carro hoje seria o quê? Seria inovação, porque ele deixou, não fez enquanto tinha. Então, se ele tinha pobres com mais necessidade do que os pobres de hoje, pobres que passavam fome 3 dias, 4 dias, 1 semana, ele passou o Ramadã, tornou-se obrigatório no 2º ano de Hijra, no mês de Shaban,
O profeta sallallahu alaihi wasallam fez 9 jejuns. Em momento algum deu sadaqatul fitr em dinheiro. Ok? Não tinham pobres, não tinha necessidade. Não tinha. Os pobres não tinham. Tinham necessidade. Então, se vê um diz não, você pode dar zakatul fitr em dinheiro. O outro diz não, você não dá zakatul fitr em dinheiro, dá em produto. Compra mapira, compra mechoeira, compra milho, arroz, feijão, dá. É sunnah. Ok? Você diz, agora estou baralhado. Sim. Quando você está baralhado assim, segue quem? Segue quem? Ok. Se você vir fazer pior erro que você vai fazer, todos estão certos. Como? Quem começou a permitir dar zakatul fitr em dinheiro? Quem começou? Foram imãos. Imam achou, disse que acho que se houver necessidade de dar zakatul fitr em dinheiro, pode dar. O profeta nunca deu. Então você está a dizer que a opinião do imam é igual à opinião do profeta? Não é mais erro aí? Os dois estão certos. Aqui recebeu revelação, você acredita? Eu acredito, como a Ahli Sunnah, que o profeta, tudo o que falou, recebia revelação. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Então, como é que o imam também está igual ao profeta? É igual. Você está a cometer outro erro. Sim, você pode dizer, profeta deu zakatul fitr em produto. Alguns imãos permitem dar em dinheiro, mas o melhor é fazer o que o profeta. Mashallah, isso é boa palavra. Por isso que, na época da intriga, a primeira coisa que tem que se olhar é a sunnah. Orientar para quem tem que seguir sunnah. O que é sunnah? O que é sunnah? Sunnah é credo. Sunnah é aqida. Sunnah é prática. Sunnah é o profeta sallallahu alaihi wasallam, comportamento dele religioso, todo ele. A sunnah era aquilo que distinguia entre a verdade e a falsidade. A sunnah é tudo aquilo que te leva para o brilho, o mais próximo de Allah. Seja ahli sunnah com orgulho, não seja ahli bid'ah. Bid'ah, a inovação, é a pior coisa que destrói a qualquer sociedade de inovação. Uma sociedade que convive com os inovadores de forma pacífica é pior do que aquela sociedade que não está a viver isso. Vou dar um exemplo. Saber bem, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, todo aquele que trazer grupos, todo aquele que trazer seitas, todo aquele que trazer movimentos religiosos, esses movimentos religiosos são contra a sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu qualquer movimento religioso. Atenção, muçulmano não pode ser simplesmente enganado por movimentos religiosos que surgem. Sunnah não é um movimento, sunnah não é uma seita, sunnah é uma orientação. Ahli sunnah não são um grupo de pessoas. Ahli sunnah é como disse Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Quando ele foi dito, foi questionado por que ele não participou naqueles grupos, aquelas situações que aconteceram na época de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ele disse: masaluna wa mathalukum, o nosso exemplo e o vosso assemelha-se àquele povo que caminhava na claridade. Tudo estava claro na época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até que enquanto eles caminhavam nessa forma, a tempestade chegou-lhes e eles perderam o caminho. Na tempestade e na escuridão, um grupo disse: o caminho é pela direita. Seguiram na escuridão pela direita e perderam-se. O outro grupo disse: o caminho é pela esquerda.
seguiram pela esquerda e perderam-se. E o terceiro disse: nós estávamos no caminho certo antes da tempestade. Então já anoiteceu, está escuro. Melhor permanecer onde nós estamos até que a claridade chegue. Quando amanheceu, a claridade mostrou-lhes o caminho. E ele disse: Haula humul jama'a nakifu haythu tarakana Rasulullah. Nós iremos ficar onde o mensageiro de Allah deixou-nos. Não nos deixou com um grupo deste, grupo daquele, movimento daquele. Esses movimentos todos, Al-Shabaab em companhia, todos esses movimentos religiosos são movimentos condenados na religião. São movimentos que nenhum muçulmano Ahl-Sunnah deve fazer parte desses movimentos. Não pode entrar parte, não pode fazer parte de nenhum movimento muçulmano, movimento religioso. Não pode ser fácil. Qualquer movimento que vem, por exemplo, por que tem que ser fácil vir criar um movimento aqui, por exemplo, em Nampula, e tem muçulmano lá seguindo? Por quê? Por que é fácil? Porque é fácil, qualquer um que vem com um grupo dele, chega aqui, põe a mesquita dele no meio da cidade. Por que é fácil? Porque vês muita gente entrando lá. Por quê? Por que cresce esse movimento? Por que é fácil ter muitos aderentes? Por quê? Fome. Por que é fácil? Conhecimento. Falta de conhecimento. Por que é fácil? Porque você está a entrar. Allah disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Tu, Muhammad, aqueles que dividiram-se na sua religião, criaram-se seitas, grupos. Tu, Muhammad, não fazes parte de nenhum desses grupos. Você faz parte de que grupo? Qual é o teu grupo que você apoia? Esses grupos religiosos que fazem essas coisas, exaltam como grupos partidários. Não pode muçulmano entrar, porque eles fazem isso de forma como convocar as pessoas para aquele movimento. Nisso, os primeiros, os que aconteceram lá, foram os Khawarij. Os Khawarij que fazem takfir os muçulmanos. Os rebeldes terroristas consideram os muçulmanos como kafirs. Aqueles que não aderem aos grupos deles, matam muçulmanos de qualquer maneira, destroem muçulmanos de qualquer maneira. Os nossos estudiosos da Sunna disseram: Inna alladhina yufsiduna ad-dina min ad-dakhil. Aquelas pessoas que corrompem a religião dentro dela, ashaddu dararan ala al-muslimina, são os que mais prejudicam os muçulmanos min al-yahud wa an-nasara, do que os judeus e os cristãos. Quem prejudica mais nós muçulmanos são esses grupos, esses movimentos. Muçulmanos mortos, suas casas destruídas, ok? Sua família destruída, aldeias todas destruídas, ok? Um muçulmano hoje não pode andar como muçulmano. Um muçulmano hoje tem que esconder sua entidade. Um muçulmano hoje tem que, quer dizer, não se expressar livremente. Por causa do quê? Por causa desses grupos que o Islã proibiu. Não pode, em nome de nenhum grupo, você fazer parte dele. Não pode e dizer que você é Ahl-Sunnah. É mentira. Ahl-Sunnah não é grupo. Ahl-Sunnah é o credo. Credo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou-nos nós a seguir. Não pode ser fácil eu vir, outro vir com uma coisa dele porque tem barba grande até aqui, porque não sei o que é. Todos lá vão, porque dá arroz. Não. Não. Morra fome, mas não coma haram. Se for possível morrer fome, morra. Mas não come aquilo que é de haram. Haram é você ser convencido por dinheiro, ser convencido por aquilo que você vê pela aparência. Primeiro grupo que surgiu, vocês sabem, foi contra Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Assassinaram Sayyidina Uthman,
Fizeram takfir Sayyidina Uthman, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Então os muçulmanos são alertados. Não podem fazer parte de nenhum movimento religioso. Não façam parte de 2 dias, de 3 dias, de 40 dias, de onde. Não fazem parte. Se for um movimento que está a recrutar pessoas, chega na mesquita, alô, pessoal, vamos ali, vamos fazer aquilo, não faça isso, você não vai lá. Ok? Porque você, quando adira a esse movimento, você já não está a fazer para Allah, está a fazer pelo movimento. Vai convencendo as pessoas para aderir ao movimento. Sempre vai convencendo um aqui, sempre vai aderir, convencer as pessoas para chamar as pessoas para ser membro do quê? Ser membro do quê? Você vai defender o Sunnah, vai defender teu movimento. Você nunca ouviu, graças a esse movimento, eu já tenho barba, já faço o salat. Já não é graças ao quê? Não é graças ao quê? É graças ao movimento. Não há diferença com aqueles também. Nós é que fizemos essa ponte, nós é que fizemos isso, graças ao nosso partido. É diferente. É diferente. Então, por isso que Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse: Man aqarra bismin min hadi al-asma' al-muhdatha faqad khala'a ribqata al-islam min unuqihi. Aquele que consentir esses novos nomes, denominações de movimentos que recrutam pessoas de um lado para o outro, ele tirou o nó do Islã do seu pescoço. Tirou o quê? Realmente você passa a ser defensor daquele movimento, não do Islã. Passa a ser defensor daquele partido, não do Estado. A falar partidos religiosos. São partidos religiosos que são criados. Partido é o quê? O que é partido? Divisão. Partido. Divisão. Ok? Quando se divide, este não come com este, não é? Oh, vocês já viram um deste partido comer com este? Já viram? Nós muçulmanos somos o quê? Quando criamos isso dentro do Islã, estamos a criar o quê? Sim, porque eu sou isto, você é aquilo. Meu movimento é este, meu teu movimento. Então, estão a criar partidos. Partido não é só esse que nós conhecemos políticos. Partido significa algo de grupos. Grupos que estão divididos sobre uma ideologia. Não é isso? Aquele não dá salam àquele. Por quê? Porque ele só dá salam membros do partido dele. Nem caminham juntos. Quando se encontram até dão-se porrada. Não é assim? Não é? Nunca viram? Agora, querem criar dentro do Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que consta no livro de Imam Muslim, rahimahullah, hadith de Abu Huraira: إذا رأيتم الرجل يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو جمع, se verem alguém que pretende dividir este dini de Muhammad, que é o unificador, faqtuluhu ka'inan man kana, combatam a ele, seja quem ele for. Nós estamos aqui para unir os muçulmanos. Unir. O último exemplo que vou dar é sobre um pai, uma mãe, que tinha 10 filhos. Pai e mãe, em vida, disseram para os filhos: meus filhos, mantenham-se dentro desta casa. Vivam aqui em harmonia. Não se dividam. Pai e mãe morreu, não é? Depois que pai e mãe morreu, os irmãos dentro da casa começaram a discutir. Quando começaram a discutir, um irmão saiu, construiu outra casa dele, de lado. O outro irmão também seguiu o exemplo do outro, construiu a casa dele de lado. Até construíram 5 casas, depois de uma casa. Depois vem outro e diz: vamos lá unir as casas. Na vossa opinião, unir as casas é unir todas elas ou todos voltaram onde estavam? Vossa opinião? É unir estas casas 5 que foram criadas ou todos voltarem para?
onde eles não tinham que sair. Então, não é Islã que deve se unir a si, é você que deve unir ao Islã. Todos são chamados a se unir ao Islã. Não é qualquer... Vocês já viram um polícia ser amigo de bandido? Sim, podem ver, mas é bom. Já viram uma verdade a ser amigo da falsidade? Já viram? O ladrão é que tem que se unir com a verdade. Nós, muçulmanos, temos que nos unir ao Islã. Não podemos dizer, tem Shia, tem não sei o quê, tem não sei o que, dizer, vamos unir todos. Como? Tem que voltar para onde estavam, onde não tinham que sair. Deixar essas denominações todas, manterem a primeira denominação, que é de Ahl Sunnatu. Ahl Sunnatu, falar com orgulho e que Allah nos conceda ser Ahl Sunnah sempre. Ahl Sunnah temos Rasulullah. Ahl Sunnah temos Abu Bakr. Ahl Sunnah temos Umar. Ahl Sunnah temos Uthman. Ahl Sunnah temos Ali. Ahl Sunnah temos companheiros de Rasulullah. Ahl Sunnah temos Imam Malik. Ahl Sunnah temos Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Ahl Sunnah wal Jama'a. Temos todos esses imãos, mashallah. Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Tirmidhi. Todos esses são Ahl Sunnah wal Jama'a. Não grupo, ideologia. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله من ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. وبعد, meus queridos e amados irmãos, falando daquilo que é a Sunna, vamos no algo que é muito mais importante. Aquilo que são as práticas confirmadas do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, e seus companheiros. Estamos a falar, por exemplo, aquilo que é o wudu, aquilo que é o salat. Isso tudo tem que estar em conformidade à Sunna. O wudu, por exemplo, a pessoa quando estiver a fazer o wudu, tem que fazer o wudu em conformidade ao mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pois esse wudu, se for em conformidade ao mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tem recompensa. Por exemplo, você não pode levar o dedo, colocar nas narinas, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca colocou o dedo nas narinas. Quando você está a enxugar a água, você traz o dedo esquerdo e coloca nas narinas. Isso, você não pode fazer isso, porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunca colocou esse dedo nas narinas. Sim, colocava uma mão e enxugava com outra, colocava com uma e tirava com outra, colocava a mão, quer dizer, a água na boca e enxugava. E nunca temos uma narração autêntica que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava esses dedos, né, nas suas narinas. Não temos, por isso você não pode fazer isso, porque fazendo isso é bid'ah. Você está a fazer bid'ah como algo que foi legislado pelo profeta de Allah, enquanto não foi. Além disso, você tem que provar que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Uma outra coisa que é muito importante, a Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Hadith Sayyidina Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele afirma: "Kunna nusalli khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam", fazíamos salat atrás do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فإذا قال سمع الله لمن حمده, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia سمع الله لمن حمده, لم يكن أحد منا يحنو ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم بحجته في الأرض. Nenhum de nós se apressava a inclinar para o sijda, para a prostração, até que o profeta sallallahu alaihi wasallam chegava na prostração. Um Ahl Sunnah, por exemplo, não pode acompanhar o imam. Você tem que seguir o imam. Acompanhar o imam é uma coisa, seguir o imam é outra coisa. O movimento do imam é o primeiro de seguida, é o teu.
O que significa, você não pode ir quando o imam começa Allahu Akbar, você também está a seguir o imam. Deixa o imam terminar, depois você vem a seguir. Isso aqui é sunna dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não só o salat em si, como consta no hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, que este salat tem 2 takbires específicos. 2 takbires específicos. O primeiro takbir específico chama-se takbiratul ihram, que é aquele takbir da abertura. E este takbir, por unanimidade, nós já, Sunnatu wal Jama'a, é obrigatório. Aquele que vier atrasado, aquele que não fizer esse takbir, o imam está no ruku, ele logo Allahu Akbar está no ruku. Esse fez takbir do ruku, não fez takbir de ihram da entrada no salat, que é obrigatório. A partir daí, se pode anular o seu salat, o que significa ele primeiro tem que começar com takbiratul ihram, para entrar no salat, em seguida ele vai com o takbir do ruku. Não pode logo, porque você encontrou o imam lá no ruku ou no sijda, você logo Allahu Akbar, vai onde está na posição do imam. Você deixou o takbir mais importante, que chama-se o quê? Takbiratul ihram, que para nós é obrigatório. E tem mais uma outra coisa que os nossos estudiosos da Sunna nos disseram. Hadith de Sayyidina Abu Huraira, como disse, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kabbara ila salah, idha kama ila salah, Qabbara hina yakum. Profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ficava em pé para fazer o salah, fazia o takbir no momento que ele ficava em pé. Wa yukabbir hina yarqa. Wa yukabbir hina yarqa. Wa yukabbir hina yarqa. Profeta fazia takbir a partir do momento que ia para o ruku. A partir daqui este takbir foi conhecido como takbiratul intiqali. Takbiratul intiqal é aquele takbir de mudança de posição para posição. Não é assim? Então esse takbir acompanha o movimento do corpo. Não pode alguém movimentar o seu corpo sem takbir de uma posição para outra. Os nossos estudiosos da Sunna aconselham todo aquele que sabe da obrigatoriedade. Takbiratul intiqal para nós, Ahl Sunnatu wal Jama'a, é obrigatório. O que significa, eu não posso ir para o ruku sem dizer Allahu Akbar. Eu não posso levantar do ruku Sami Allahu liman hamida sem dizer algo. Por isso que Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda disse, Kana yaqulu Sami Allahu liman hamida hina yarfa ra'sahu min ar-ruku. E ele dizia Sami Allahu liman hamida a partir do momento que levantava a sua cabeça do ruku. Sami Allahu liman hamida. Wa yaqulu Rabbana wa lakal hamdu wa huwa qa'im. Dizia Rabbana wa lakal hamdu estando em pé. Ok? Você não pode dizer Rabbana wa lakal hamdu vindo do ruku. Você se tem um salat chap-chap. Esse salat chap-chap não é um salat que vai te beneficiar. O salat não tem que deixar nenhuma posição do teu salat vazia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Todo esse movimento tem que acompanhar o takbir, ok? É permitido você iniciar o movimento com o takbir até onde termina a sua posição. E os nossos estudiosos da Sunna disseram, La yajuzu lil musalli, não é digno, não é autorizado para aquele que faz salah, an yukabbira qabla mahalla wala ba'da mahalla. Não é permitido aquele que está a fazer o salat, fazer takbiratul intiqal antes da posição ou depois da posição. O que significa, vou para o ruku, depois digo Allahu Akbar. Levanto do ruku, fico em pé, digo, de pé, Sami Allahu liman hamida. Como as pessoas fazem com um estilo muito feio, né? Levantam do ruku, ficam em pé, depois Sami Allahu liman hamida. Aí onde você está para dizer Rabbana wa lakal hamdu, não Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida tem que ser dito a voltar. Ok? O momento que você está a se levantar. Tasbih, algo muito importante, recomendado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meu querido e amado irmão, esse teu tasbih que você faz nos dedos, ok? De forma que você estivesse a fazer um gesto, ya salam ala al-wara, assim. Ya akhi, hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu arda, hadith autêntico. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, Man qabbara dubara kulla salah, aquele que dizer Allahu Akbar, man sabbaha dubara kulla salah, aquele que dizer Subhanallah depois de cada salah 100 vezes, ou
33 vezes, depois dizer Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes, depois La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Uma vez que completa 100, Allah perdoa todos os seus pecados, mesmo que seja o tamanho do mar, a espuma do mar. MashaAllah. Sabe o que é isso? Você não quer esse perdão? Agora você vai você próprio nem ouviu, Allah ouviu. Você próprio nem ouviu o que disse, Allah ouviu. Se você nem ouviu, teu coração nem ouviu, a língua, quando você diz, essa língua pode falar outras coisas, e aí você insulta aí mesmo. Por isso que tasbih é algo que foi recomendado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam para se fazer de coração. Subhanallah. Subhanallah. Quando você recorda da tua dama, como é que é? Recorda com o quê? Recorda com o quê? Recorda com o quê? Com o coração, até perder sentido, não é assim? Dizer, estava a voar aqui com ela. Então eu vou lá com Allah. Subhanallah. Tua vida, subhanallah. O que está acontecendo na tua vida, subhanallah. Glorificado seja Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Está com pressa para onde? Para ir falar de futebol lá fora. Para ir bater um papo de dunya. Se você não consegue ficar aqui para fazer sunnah, para nós, Ahl Sunnah wal Jama'a, é bom você começar com essas linhas dos dedos. É bom. Não tem uma fórmula que foi nos dado, orientado. Mas o melhor é fazer com os dedos assim. Fica mais bom, ok? É melhor fazer com os dedos, sem fazer essa contagem dos aqui, dessas linhas aqui. Tá vendo essas linhas aí dos dedos? Assim, né? Assim. Parecer que você está com formigueiro, né? Assim, não. Se você fazer assim, é melhor. Os nossos estudiosos da Sunnah recomendam essa forma sendo a melhor, ok? Subhanallah, 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 subhanallah. Porque ele disse que os seus dedos serão testemunhas a favor de ti no dia de Qiyamah. Então os nossos estudiosos da Sunnah então olharam que os dedos são esses, não é? Não é? Não aqui, não é? Então, melhor sempre fazer assim. Então, como a Ahl Sunnah wal Jama'a tem que tentar fazer isso, inshallah. Inshallah. Isso aí chama-se sabsabiha, não é? Não é? Não é assim? Aquele subiu até você começa a subiar, não é? Então, tenta fazer como a Sunnah do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala oriente aos muçulmanos na Sunnah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver pela Sunnah. Allah nos conceder a morte na Sunnah. Allah nos ressuscitar no dia de Qiyamah diante dos Ahl Sunnah wal Jama'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.